Olá, no Repórter Ciência de hoje, você vai conhecer o projeto Ler UERJ e o entrevistado é o professor Vitor Hugo Adler Pereira. O Ler UERJ é um projeto de extensão do Instituto de Letras de incentivo à leitura. Alunos do curso de Letras participam do desenvolvimento das atividades. A gente trabalha com uma pesquisa que está buscando mapear o hábito cultural dos estudantes de letras da UERJ, pensar na função da Faculdade de Letras aqui e na relevância que ela tem para a vida dos estudantes. Trabalho com oficina de crônicas, a gente atende a UNAT, então são vários idosos os alunos e eles produzem crônicas a partir de leituras e de um debate que a gente faz dentro da sala de aula. O Ler UERJ integra uma série de ações, com projetos oferecidos para a comunidade interna e externa à universidade. Professor, o senhor pode contar um pouquinho da história do Ler UERJ? O Ler UERJ tem mais de 20 anos, né? Ele, na verdade, ele era o antigo ProLer, né? Que foi criado pela professora Eliane Nunes, né? Que era um programa de difusão da leitura baseado principalmente em práticas como os círculos de leitura, né? Reunir pessoas e para tirar nesse sentido, tinha um aspecto inovador, interessante, que era para deslocar essa centralidade da leitura feita em voz baixa, né, da leitura enclausurada num espaço fechado, né. Essas práticas, elas pressupunham um dado muito interessante, que na contracorrente de perspectivas cientificistas, que afastava a leitura da vida cotidiana dos indivíduos, né, do seu uso como instrumento para autoanálise, autocompreensão dos indivíduos. Então, nós tivemos várias transformações que foram ocorrendo durante a trajetória do Ler UERJ. E eu fui chamado também como um desafio, porque se pensava no Instituto de Letras e na Subreitoria de Extensão, na época, que o Ler UERJ podia ter uma atividade também mais voltadas para o próprio mundo acadêmico também, para a formação dos nossos estudantes de letras, e não atividades voltadas tanto somente ou principalmente, prioritariamente para a comunidade ou até para a comunidade universitária. Como incentivar, seja jovem, seja idoso, como incentivar a pessoa à leitura, você pode falar? A gente tem a perspectiva, né, uma perspectiva mais ampla do que seja leitura, porque a gente considera que existe muito mais a necessidade de formar um leitor do mundo, né, do que propriamente formar um leitor de livros. Uma das questões que deve mover, ou que pode mover um interesse pelo livro, é mostrar que o livro, quer dizer, a literatura em geral, ela é um fórum de discussão e de diálogo, né, do leitor com formas da existência humana. Tsvetan Todorov, né, que foi um grande teórico estruturalista e que propunha um trabalho cientificista, né, com a literatura, ele, há alguns anos atrás, observando como seu filho se preparava para uma prova equivalente ao vestibular na França, né, e o Todorov disse, mas isso é uma monstruosidade. O meu filho não sabe o que é literatura. Meu filho está sendo, essa palavra é importante, adestrado para se aproximar dos livros e para ter, então, um uso fetichista, que eu diria, né, o Todorov não usa essa expressão, do nosso linguista Barsotto, né, um linguista de Campinas que levanta isso, né, que tem uma forma fetichista de se relacionar com o livro, ou seja, não sei se você já percebeu nessas campanhas publicitárias, chega algumas a dizer assim, o livro é a solução dos problemas. Não é bem isso. O livro é um veículo para você se ver, você se discutir, você discutir questões da vida social. Então, uma atitude minha, como professor do Instituto de Letras, em vários níveis, no mestrado, doutorado, na graduação, é trabalhar com a literatura, não perdendo essa dimensão. A literatura, acima de tudo, acima de ser um documento da cultura para se estudar
vestígios de práticas culturais, se estudar vestígios históricos de uma época, arqueologicamente. A literatura é, acima de tudo, a literatura viva. A literatura de Homero, ela é viva no que ela apresenta de uma discussão, por exemplo, sobre o indivíduo, sobre o homem, no que ela encena, não é, a criação do indivíduo no mundo ocidental, dessa noção de sujeito no mundo ocidental, através dessa viagem do Ulisses, né, em busca da terra natal. Esse aspecto da literatura, esse modo de ler literatura, eu acredito também, pode vir acompanhado e deve ser acompanhado da presença de outros modos em que um indivíduo, um jovem, por exemplo, ao que o jovem tem mais acesso, que são de imediato mais atraentes ao jovem, a um filme, por exemplo. A gente avaliou que seria interessante fazer uma experiência com o cinema, né, com projeção de filmes e a discussão desses filmes sobre essas questões de linguagem, né, numa perspectiva de o que é ler um filme. Eu queria que o senhor falasse desse projeto Hábitos Cultural dos Estudantes de Letras. Ah, sim. Pesquisa dos que estão terminando o curso de letras, porque a gente está começando a examinar qual o efeito do curso de letras no hábitos cultural desses estudantes de letras, né? Não é só uma formação técnica na área de letras que forma um educador que trabalhe com leitura, né? É preciso pensar numa formação de hábitos cultural, no sentido do Bourdieu, né? Que amplie o campo de percepção do indivíduo das práticas culturais, que possibilite esse indivíduo, né, a frequentar mais, a interagir mais com outras possibilidades de práticas culturais. A gente tem professores de letras, esse é mais um problema de leitura. Você vai atuar numa turma de ensino médio, você não sabe pontuar verbalmente. Paul Zumthor, né, que tem um livro especificamente, tem algumas obras, foi um homem muito atuante, né, um linguista, que levantou a seguinte questão pessoal. Grande parte do que se coloca em livros da tradição literária era constituída de textos feitos para serem lidos em voz alta. Não é muito estimulado na sala de aula, né? Não. A leitura é silenciosa, particular. Há efeitos, como eu estava comentando outro dia com meus alunos então, aqui da graduação, há textos que parecem imensamente chatos, porque ele tem repetições. Que é para ser falado, é para ser porque o homem e a mulher, por exemplo, os textos de Homero, eram soldados que ouviam nos acampamentos e esse texto era retomado, eram necessárias fórmulas que são da língua oral. Uhum. Outra questão, a questão do corpo na leitura. Lançar essa discussão do Zumthor publicamente no Brasil. Há formas de expressão verbal que implicam a corporeidade, a presença física, a voz. Estou lendo Homero. Sim, mas você tem que se picture yourself, fazer a imagem mental, como que ritual implicava aquela leitura. Professor, eu agradeço a sua participação no Repórter Ciência. Muito obrigado a vocês pelo convite, eu estou sempre à disposição. Como você entende, né? Talvez eu acho que está pressuposto de tudo que eu disse, que eu acho importante essa integração interdisciplinar e entre nossas variadas atividades aqui de promoção do ensino, pesquisa, da educação, em suma, né? Obrigado. Obrigada. Tá? E a gente termina o Repórter Ciência de hoje com uma dica para você, universitário, que está em fase de preparação de seu TCC. Um projeto que apoia a produção de vídeos está com inscrições abertas até 3 de maio. Confira agora e até a próxima! O projeto Curtas Universitárias é uma parceria entre a Futura, a Rede Globo e a Associação Brasileira de Televisão Universitária, tem como proposta alinhar a produção audiovisual junto com a academia. A ideia desse projeto é de que algum recurso na mão de jovens, né, bombando para fazer, com talento, com disposição, pudesse fazer o projeto se impulsionar e aquelas carreiras também se impulsionarem.
projeto muito bacana, o pessoal ter contato com a realidade do que é a produção audiovisual. Interessante conversar com profissionais, discutir a formatação dos projetos, dicas de edição, de captação. E o fato de que esse projeto possibilita financeiramente produções em locais pouco representados no cinema ainda. E eu acho isso bastante importante também.